Boa tarde, pessoal. Tô vendo que o pessoal está entrando. Boa tarde, Bruno, Daniele, Kátia, Rafael, Rafael da comunidade, Rafael Evangelista. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. O Vinícius também. Tem bastante gente entrando. Então, vou pedir um pouquinho de paciência para que a gente espere alguns minutinhos até que todo mundo entre no link e consiga entrar aqui com a gente hoje. Já quero agradecer a presença de todos vocês que estão, né, nessa mais uma edição do nosso Meetup da comunidade, a edição de outubro, estamos quase chegando no final do ano. Tivemos todos os meses, vamos fechar todos os meses com cases incríveis, e hoje mais esse case incrível que a Flá trouxe para a gente, apresentou para a comunidade, e a gente está com muito orgulho de trazer isso para vocês hoje. Enquanto a gente espera o pessoal entrar no link, eu quero que vocês me contem os planos que vocês têm para o feriado, né? Porque amanhã já é sexta-feira e temos feriado semana que vem. Então, eu posso ir primeiro, eu vou viajar para descansar um pouco, ficar perto da minha família, sem muitas festas, sem muita loucura. Quero paz e sossego, rede e comida boa. E vocês, quais são os planos? Podem usar o chat para mandar um pouquinho mais dos planos de vocês. Se quiserem se apresentar, qual cidade que vocês estão. Eu sei que a gente tem bastante diversidade. Quero saber do Jefferson e da Flá, quais são os planos para esse fim de semana prolongado aí que a gente vai ter? O meu final de semana eu vou viajar, descansar um pouco, né? Estou precisando. Está Que muito corrido ótimo. ultimamente. Coisa Maravilha. boa. Oi, gente, tudo bom? Olha, eu vou ficar aqui em Curitiba mesmo, mas pretendo ficar bem off, desligada, abrir um pouco a cabeça, porque senão nessa correria já é sexta, né? Eu fico pensando assim, eu nem vi a semana passar e já é sexta. Mas como o tempo aqui, como sempre, tá meio cinzento, não vale a pena descer para a praia. Isso é verdade. Não é nem já é sexta, já é novembro, Flá. Já é novembro. Socorro mesmo. Mas muito bom, gente. Eu acho que a gente pode começar e aí o pessoal que for entrando vai pegando o bonde aí no meio. Então, hoje a gente tem esse case incrível que é da Vinci, que a gente vai falar sobre transformação digital na área de pagamentos. Mas antes de a gente começar a conversar sobre o nosso case, eu quero falar de algo muito legal que vai acontecer em dezembro, agora no final do ano. Ano passado a gente já teve a primeira edição do Pipefy Summit. A gente focou só no Brasil e esse ano nosso evento se tornou global. Então, vocês vão ter a oportunidade de conhecer cases do mundo inteiro, pessoas que usam Pipefy na Europa, nos Estados Unidos, América Latina, enfim. A gente está trazendo coisas bem bacanas para vocês. Além dos cases, são tópicos que a gente vai trazer na área de marketing, a gente vai falar sobre Customer Experience, a gente vai falar de revolução digital dentro das empresas. Então, assim, tem muita coisa legal que dá para vocês encaixarem a equipe toda da empresa de vocês. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Eu vou mandar o link aqui para vocês no chat. Se vocês quiserem já se inscrever para não perder nenhum update que a gente tiver, nenhuma novidade, já super aconselho vocês entrarem no link e ficarem por dentro do Pipefy Summit 2021. A gente vai falar sobre transformação digital e empoderamento de citizen developers. Beleza? E para apresentar o case de hoje, temos a nossa maravilhosa Flávia Andrade hoje com a gente, trazendo mais um case. Vou passar a bola para você, Flá, se você quiser se apresentar e puxar já a apresentação do Jefferson também, fica à vontade. Claro. Bom, gente, muito prazer, obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Flávia, sou gerente de contas aqui no Pipefy. E, nossa, Jefferson, vim de clientes super especiais da minha carteira, então logo que a Ju trouxe em pauta, né, quais poderiam ser top clientes para falarem na comunidade, eu logo inseri eles, não somente pela marca, que presta um serviço muito bacana, mas pelo uso excepcional deles. Aqui no Pipefy, a gente mede os nossos clientes por uma nota de saudabilidade. E a Vindi sempre esteve no melhor quadrante de uso, ou seja, tanto na largura, né, quantidade de processos, quanto na profundidade do uso. Estão usando muito bem as nossas funcionalidades. O Jefferson sempre interagiu bastante comigo, nas horas boas e ruins, e ele coordena ali o setor de onboarding e credenciamento. Então, Jefferson, muitíssimo obrigada pela sua participação. O palco é teu e conta um pouquinho para a gente o que vocês têm feito de bom aí do lado de vocês, beleza?
Boa, muito obrigado. Primeiro, eu quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho aí dessa jornada, essa construção que estamos fazendo junto, né, Vindi e Pipefy. Para me apresentar aí um breve resumo, né, me chamo Jefferson, sou coordenador de onboard e credenciamento da Vindi, estou na Vindi há 1 ano e 10 meses. Sempre me perco um pouquinho, porque na Vindi tudo é muito intenso, então uma semana parece 1 mês. Sou estudante de pós-graduação, eu faço pós-graduação em gestão de processos, né? Então isso tem me ajudado bastante aí a pensar um pouco com relação à melhoria contínua aí dos nossos processos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, apresentar um pouco, falar um pouco do que é a Vindi, né? O que que a Vindi faz, onde ela se encaixa, e também contar um pouco aí da história de como a gente conheceu o Pipefy e como que ele faz parte aí do nosso dia a dia, né, da nossa operação, tá? Compartilhar aqui. Estão vendo minha tela aí? Vamos sim. Boa, perfeito. A tela de apresentação, né, plataforma? Perfeito. Eu trouxe de forma bem objetiva, tá, do que é a Vindi, o que ela faz, como eu atuo há muito tempo com meios de pagamentos, eu sei que sempre é muito difícil as pessoas entenderem, né, sobre esse segmento, mas acredito que aqui a gente não terá nenhum tipo de problema, tá? Acredito que será realmente muito fácil aí de trazer para vocês o que que é o meio de pagamentos, o que que a Vindi faz, né? A Vindi ela é uma plataforma de gestão de pagamentos que tem como objetivo ajudar empresas a vender cada vez mais, né? Então, com a Vindi, né, você pode aumentar a sua taxa de conversão, ter mais eficiência nas transações, mais segurança nas transações. Você pode fazer integração via API. A gente também tem PCI Compliance, a gente também tem ali tentativa de pagamento inteligente, justamente para ajudar ali a reduzir o número de inadimplências, enfim, do seu negócio. A gente tem também checkout transparente, tokenização dos dados de cartão, e isso facilita você customizar também a plataforma no seu dia a dia. Só um momento. Estou olhando um pouquinho aqui para cima, tá? Porque eu estou apresentando minha tela. E aí, como que funciona, né? Trazendo um pouquinho para vocês, né? Basicamente, a Vindi, ela armazena e dispara os dados de venda, independente do método de pagamento. Então, hoje você pode trabalhar com cartão de crédito, boleto, ou até mesmo Pix, que foi um produto novo que a gente acabou de lançar. As informações, elas são enviadas ali para o adquirente, o banco da sua escolha, né? No caso de boleto, para que a cobrança ela seja efetuada. Se a venda ela for aprovada, as instituições financeiras elas repassam esse valor ali de domicílio bancário informado para a conta, né, do cliente. E, obviamente, descontando simplesmente aquela taxa que tem negociada ali com a operadora. Tá? E aí, acredito que antes de nós entrarmos, né, para falar um pouco mais sobre as dores, né, e as dificuldades que nós tínhamos antes da implementação, eu acredito que é importante trazer aqui como que nós conhecemos o Pipefy, né? A gente conheceu ali o Pipefy no início de 2019, na época a gente utilizava uma versão gratuita da ferramenta, mas no próprio ano ali de 2019, no finalzinho, a gente fez ali a integração, né, do Vindi com o Pipefy. O intuito era apenas, né, utilizar ali para a jornada de credenciamento, né? Mas acho que o grande bacana de tudo ali acho que o bacana mesmo foi justamente que casou justamente de estarmos passando por um momento de mudança, né? O qual a companhia ela precisava também olhar para a jornada do cliente, passando ali desde o onboard, o credenciamento, até o momento que ele chegasse para a CS. Então, o processo de onboard que eu vou trazer aqui para vocês, ele já nasceu dentro do Pipefy, até porque nós precisávamos que o processo ele conversasse entre si, tanto onboard quanto o credenciamento e até mesmo o CS, tá? E aí falando um pouquinho das dores, né? Quais foram as nossas maiores dificuldades
quais eram as nossas maiores dificuldades, né, antes do Pipefy. A gente tinha diferentes ferramentas para tratar o mesmo processo de entrada e credenciamento de clientes. O que eu quero trazer aqui, né? Na época, nós usávamos planilha, nós usávamos o Trello, para fazer o acompanhamento dos clientes na esteira de credenciamento. Então, isso era muito ruim, porque nós tínhamos que ficar compilando informações, a gente não tinha isso de forma centralizada, né? Os processos eram manuais e descentralizados, então era baixar informação aqui, imputar informação ali, ferramentas distintas, o qual não se conversavam, dificuldades para acompanhar as fases em que o cliente estava dentro do processo. Nós não tínhamos visualização alguma, tá? Em que etapa da jornada esse cliente estava. Aqui também já entra a área de onboard, porque por mais que o processo já tivesse nascido dentro do Pipefy, ainda assim nós não tínhamos uma boa visualização da jornada do cliente quanto ao onboard, né? Então, assim, para quem trabalha hoje com processos ou quem gosta de processos, não ter essa visibilidade é muito ruim, porque você não sabe, né? Você fica sem saber, primeiro que você fica sem enxergar onde estão os gargalos, né, da sua operação. E, consequentemente, você também não consegue ter ações e desenvolver ações de melhoria, tá? A gente também tinha dificuldades para conseguir construir os nossos indicadores, as nossas métricas. Então, mais uma vez, não ter métricas e não ter indicadores, não ter métricas, te deixa realmente no escuro. Você não sabe para onde ir, você não sabe para onde caminhar, né? E a dificuldade no contato com os clientes. Então, o nosso comercial ia lá, fechava uma venda com o cliente. Quando ele chegava para um board ou credenciamento, a gente tinha muita dificuldade de falar com esse cliente, porque a informação, ela basicamente, ela se perdia. Nós tínhamos muita fricção nessa entrada, tá? E aí, falando um pouco ali da jornada, né, a construção ali, a construção da jornada junto com o Pipefy. Primeiro, foi entender o funcionamento da plataforma, né, da ferramenta, eu digo do Pipefy, né. Primeiro a gente foi estudar o material, né, o que era, o que não era possível, e aí aqui eu acredito que tem um ponto muito importante de trazer, que é a comunicação de vocês, ela super funciona. Como eu sempre falo para a Flávia, né, nas conversas que a gente teve ali recentemente, é muito bom ver a forma que vocês se comunicam com o cliente de vocês, né, uma forma que você consegue englobar tudo ali, tanto o cliente que ele prefere simplesmente obter o conhecimento através de vídeo, quanto o cliente que simplesmente gosta de ler o conteúdo, né, então vocês conseguem fazer essa junção. Então, é muito bom ver que isso funciona. E eu vou até confessar aqui que eu uso muito vocês como modelo quando a gente precisa construir algum material para os clientes, viu? A gente tenta, pelo menos eu, junto com o meu time, ali, a gente tenta seguir muito o modelinho de atuação de vocês, a forma que vocês trabalham, né? Depois ali a gente passou, né, a integração com a ferramenta, com a nossa ferramenta de CRM. Nós também, dentro da Vind, estávamos passando ali no final de 2019 por uma mudança de ferramenta de CRM. Hoje a gente trabalha com Salesforce, e o Pipefy, ele tem essa integração do Salesforce, então isso tem facilitado muito. Aí a construção das integrações com diferentes pipes, né? Aqui é basicamente o desenho da estrutura. Então, como seria o nosso dia a dia e o nosso modelo de operação, tanto de credenciamento quanto onboard dentro do próprio Pipefy, né? E isso permitiu, tá? Com que a dificuldade, então, atualmente, tanto em onboard quanto credenciamento, hoje a gente trabalha num modelo de Kanban que tem super funcionado, tá? E isso veio lá desde o desenho que a gente fez ali da construção de integrações ali com diferentes pipes. Aí a gente também tem a construção da comunicação dentro do pipe, né? Aqui a gente trabalha com carteiras de clientes, então ocorrem muitas integrações com diferentes áreas de trabalho. Hoje a gente trabalha de forma clusterizada, então hoje a gente tem um consultor responsável com a carteira,
Start, um consultor responsável por uma carteira mais premium, um consultor responsável por uma carteira de um cliente mais pro, né, aquele cliente médio. Então, essas integrações fez com que eu tivesse uma visualização de forma muito mais macro e, consequentemente, o que fosse acontecendo ali embaixo, ele refletisse e conseguisse espelhar ali na minha visão macro. Então, hoje, qualquer pessoa da companhia que precisar olhar o Pipefy e entender a jornada do seu cliente, ele vai conseguir ter essa visualização de forma muito simples. Eu vou trazer um pouco aqui para vocês, nos próximos slides, como que hoje funciona, tá? Esse nosso modelinho. E aí a capacitação dos colaboradores. Aqui eu nem preciso falar, porque hoje o Pipefy, ele é muito simples, ele é muito intuitivo, né? Então, eu diria que essa foi a parte mais simples de todo o processo, que foi justamente fazer essa capacitação aí dos colaboradores. Perfeito? Estou falando muito rápido, Flávia, Juliana? Não, tá perfeito, eu vou falar um pouquinho mais super pausado, didático. tá? Tá ótimo. Fica tranquilo. Então, aqui eu trago um modelinho hoje da nossa operação, tá? E aí, tentando desenhar um pouquinho hoje para vocês, hoje o nosso comercial vai lá, finaliza uma venda ali com o cliente. Então, lá dentro do Salesforce, quando ele dá o ganho ali naquela oportunidade, ele já cai aqui para nós, tá? Dentro do Pipefy. Então, a gente tem uma etapa inicial ali, que está até em laranja, que é a entrada dos novos clientes. Eu só faço uma pequena análise para ver se tem algum tipo de customização diferenciada que ele precisa seguir no meu fluxo ou não, e coloco ele para rodar dentro do onboard. Então, quando a gente olha para a etapa de execução, é justamente todo o início do processo, envolvendo o time, tanto de onboard quanto credenciamento. Nesse momento aqui ocorre, o cliente ele cai para a esteira, conforme, né, ele foi carteirizado, ali clusterizado, ele cai para a esteira do consultor para fazer as primeiras saudações, dar as boas-vindas, fazer os primeiros acompanhamentos, e, em paralelo, ele também já cai para a equipe de credenciamento, já seguir com o credenciamento dele nas operadoras. Então, esse fluxo ele ocorre simultaneamente. Quando eu olho ali para um cliente parado, são clientes cujo projeto ele não evoluiu por diversas razões, né? Uma delas ali a gente ainda assim não conseguiu contato com o cliente, a informação, né, do contato, ela não foi pertinente, não é o contato que deveria ter caído aqui para nós, ou a integração do cliente ela foi paralisada por algum motivo interno dele. Quando a gente olha para essa fase aqui que a gente chama ela de incubadora, aqui é o momento em que a gente faz os acompanhamentos finais com o cliente. É o momento que a gente monitora as vendas dele, garante que, de fato, ele entendeu o conceito da plataforma, ele está conseguindo vender, porque aqui, inicialmente, a gente também já faz um papel meio que de adoção, já induzindo o cliente ali, incentivando ele a tentar vender cada vez mais. Então, esse cliente, ele fica aqui nessa etapa, ele tem alguns marcos para concluir e chegar para a etapa de finalizado, mas aqui é o momento em que a gente tira as últimas dúvidas dele com relação à usabilidade da plataforma. E aí, finalizados, são todos os clientes que, de fato, eles atingiram aqueles marcos. Aqui é a etapa que a gente gosta de ver, né, exatamente esse volume cada vez mais aumentar. São os clientes ali que já concluíram todas as etapas durante a jornada dele aqui quanto onboard. E aí, quando ele chega para finalizado, automaticamente ele já vai e cai ali na esteira de CS para começar a tentar fazer a rentabilização, tentar engajar esse cliente a utilizar a plataforma cada vez mais. Perfeito? Boa. E aí, eu trago aqui também alguns benefícios, né, com a implementação do Pipefy, né? Quais foram? A centralização e segurança das informações. Então, ter isso em um só lugar nos trouxe mais segurança. Hoje a gente também tem alguns campos customizados dentro de cada um pipe, né, que são basicamente também obrigatórios. Então, o consultor ali, o colaborador que está tratando essa demanda, obrigatoriamente ele precisa seguir alguns requisitos justamente para não trazer falhas para o processo dali em diante. Então, isso tem nos ajudado bastante. A automatização do processo é justamente ter automações por trás trabalhando para fazer a comunicação com o cliente, uma régua de comunicação que a gente tem hoje aqui em onboard, ou até mesmo
uma comunicação com as operadoras com base em alguns SLAs que a gente tem, né, trazendo algum exemplo aqui para vocês, hoje em credenciamento, a gente fala muito com as operadoras, a gente precisa fazer solicitações para as operadoras e eles precisam nos retornar com essa liberação, com esse pedido. E aí, hoje nós temos, né, alguns SLAs, né, bateu 3 dias, não recebemos a liberação, automaticamente é disparado uma comunicação para essa operadora, cobrando mais uma vez essas liberações. Então, isso tem nos ajudado muito, porque aí, de fato, a gente consegue dedicar o nosso esforço às outras demandas diárias que estão surgindo, tá? Conseguimos também criar alguns indicadores, né? Então, hoje, como a gente trabalha exclusivamente dentro do Pipe, tanto onboard quanto credenciamento, todos os nossos números hoje que são apresentados ali nos resultados da companhia, eles são extraídos justamente do Pipefy, né? Obviamente, a partir do momento que a gente conseguiu organizar ali e entender cada fase do negócio, a gente conseguiu também construir ali os nossos indicadores. Uma visão muito mais simplificada das fases do processo, que foi basicamente aquele modelinho que eu trouxe ali na etapa anterior, em que visualmente a gente consegue entender em que jornada cada cliente está aqui do nosso processo. E a integração entre um ou mais, né, processos. Hoje a gente também consegue fazer a integração e trabalha ali com outros times de enterprise, até mesmo nosso time jurídico, dentro do próprio Pipefy, em que, dado ali uma etapa do processo deles, automaticamente já abre uma demanda para que o nosso time também já faça essa atuação direta. Tá? E aí, trazendo um pouco aqui dos nossos números, né? Não foi nada fácil, acredito que do final ali de 2019 para hoje, nós já superamos ali muitos desafios com a ajuda do Pipefy, mas basicamente processamos mais de 3.000 clientes, né, que já entraram nessa nossa esteira ali, tanto de onboard quanto credenciamento. A gente conseguiu aumentar a nossa eficiência da operação em mais de 89% se comparado ao ano anterior, né? E lembrando que o ano anterior a gente já trabalhava com o Pipefy. A gente conseguiu reduzir o nosso lead time de onboard para 33 dias, e a gente também conseguiu fazer a redução do lead time de credenciamento de 3 dias para 3 dias, né? Uma redução de 50% se comparado a 2020. Aqui eu gosto de trazer bem esse número, e todas as apresentações que eu faço dentro da Vind, eu gosto de dizer como que era o nosso cenário antigamente, né? Quando a gente olha para onboard ali, a gente tem uma redução ali do lead time para 33 dias. No início de 2020, só no backlog nós tínhamos mais de 360 clientes, que levavam em média 120 dias para serem concluídos. Então, vejam que 1 ano e meio depois a gente conseguiu justamente zerar esse backlog e conseguir trabalhar com 33 dias. Já em credenciamento, ali no início de 2019, nós levávamos, em média, 16 dias para ter o credenciamento concluído de um cliente. Então, um cliente hoje, ele sem o credenciamento concluído, ele não vai conseguir vender, e, consequentemente, ele vai impactar na minha operação de onboard. Então, a gente também conseguiu reduzir isso para 3 dias, tá? Isso é um resultado incrível de todo o time, o esforço que eles fazem, as ideias que eles trazem, de tentar simplificar cada vez mais o processo. E aí, acho que eu vou passar o próximo slide aqui, Flávia, mas se você quiser falar, tá? Claro, complemento sim. Pessoal, para vocês terem ideia do que esse gráfico nos representa. Aqui no Pipefy, como eu falei para vocês, para calcular a saudabilidade de um cliente, nós temos grandes pilares que constituem essa nota. E esses pilares estão baseados nas nossas principais funcionalidades. Por exemplo, cards criados, finalizados, conexões, e-mails lançados e principalmente ações de automação. As automações poupam muito tempo, diminuem, né, a probabilidade de ocorrer algum erro. A pessoa, ao invés de estar desempenhando um trabalho super braçal, ela pode direcionar a atenção para algo mais exclusivo. Então, quando a gente olha esse gráfico da Vind, né, de janeiro até agosto de 2021,
a gente percebe a saudabilidade deles porque a linha, ela é constante, ela não tem nenhuma queda brutal. Ah, Flávia, mas teve um super ápice ali de ações de automação. Muitas vezes é um teste que está rodando, uma integração que está rodando, que vai lá e dá um boom, e depois ela mantém essa média extremamente saudável. E quando a gente puxa todos esses pilares e faz uma média de minutos salvos, principalmente com e-mails, automações e conexões, a gente percebe que a Vindi salvou 736 horas de trabalho manual utilizando essas funcionalidades avançadas. Então, isso é muito bacana, que até para os nossos clientes a gente oferece um cálculo de retorno por investimento, porque daí dessas horas salvas, a gente multiplica pela hora média trabalhada brasileira, a gente vê qual que é o valor disso em paralelo com a mensalidade que o cliente está pagando e a gente consegue calcular o retorno pelo investimento. Então, essa análise, além de ser importante para a gente abrir os olhos de qual cuidado que esse meu cliente precisa, né? Ele é um cliente que está indo bem, que está indo mal, é muito importante para o empresário. Pô, eu estou investindo numa plataforma, ela está sendo realmente útil? Esse dinheiro está sendo bem pago? E assim, tempo salvo é dinheiro salvo, né? A gente sabe muito bem disso. Mas não somente em questão monetária. Saúde mental dos meus funcionários. Às vezes, uma coisa que o pessoal se desgastava lá, imputando célula em planilha do Excel. Hoje em dia, se o computador puder fazer por mim, que maravilha. Então, até para dar um parâmetro de comparação para vocês, esse número é excelente, tá? É bem acima da média, mas a gente tem aí diversos casos de uso que são super bem sucedidos e até no nosso site do Pipefy a gente tem alguns casos para quem tiver a curiosidade. Vou até mandar no chat para vocês darem uma olhadinha em alguns casos referências, beleza? Wilson, você perguntou, não sei como acessar a consultoria. Olha, a gente tem que primeiro identificar se você tem um gerente de contas. Mas, Wilson, se quiser me mandar o teu e-mail aqui no chat, eu dou uma olhadinha para você. Maravilha. A gente já tem algumas perguntas, Jefferson. Eu vou fazer a do Daniel aqui, que chegou primeiro. Então, ele está perguntando se você teria como falar um pouco mais sobre a sua estrutura organizacional relacionada ao apoio a processos. Você tem um escritório de processos ou um escritório de gestão ou similares? Muito boa pergunta, muito obrigado, Daniel. Não, nós não temos um escritório de processos. E aqui é muito você olhar ali para sua, né, para o seu departamento, para a sua área e ver que tipo de processo ele pode ser melhorado. Mas o bacana aqui também é ver que as pessoas, elas pensam muito em conjunto. Não é simplesmente, eu vou organizar a minha casa, tá? Mas beleza, o que isso pode impactar na área do outro? E, consequentemente, ocorre essa sinergia, tá? Mas nós não temos hoje uma pessoa ou, né, uma área voltada exclusivamente para processos. Perfeito. Temos mais uma aqui da Valquíria. Ela perguntou como foi a aceitação na Vindi com a implementação. Teve resistência das pessoas? Se sim, como contornou isso para comprovar os benefícios da ferramenta e manter a equipe engajada? Eu acredito que, assim, até hoje, né, Flavinha, acho que você pode até complementar, a gente precisa mostrar o quão eficiente é o nosso trabalho utilizando o Pipefy, né? Acho que isso fortalece e entregar essa visão para o pessoal. Mas nós vínhamos num momento em que nós precisávamos de ferramentas para conseguir ajudar no nosso dia a dia. Então, eu acredito que no momento inicial isso foi muito fácil de se implementar. Posterior a essa implementação, o que surge por que eu tenho que manter essa ferramenta e esse custo que eu tenho com ela? E aí o nosso dia a dia, a nossa eficiência hoje na operação, ela traz justamente essa resposta. Hoje eu consigo ter ali um aproveitamento de 89% a mais do que o ano anterior, eu consigo ter uma redução muito 50% no nosso lead time de credenciamento, porque eu utilizo o Pipefy. Consequentemente, eu consigo alocar ali os meus colaboradores para fazer outro tipo de atuação, para ajudar em outro tipo de demanda dentro da companhia.
Mas sem isso eu não conseguiria, porque a galera teria que ficar fazendo todo o processo manualmente. Só para complementar bem rapidinho, o que a gente costuma dizer, né, aqui quando a gente apresenta um caso de sucesso para um cliente? Jefferson, além de você estar fazendo um excelente trabalho, sirva de vitrine para os outros colaboradores. A adesão cultural é tão importante quanto a customização do software. Então, se a tua equipe não tiver comprada e se eles não enxergarem valor naquilo, fica muito difícil. Então, aqui do nosso lado, né, do Staff Pipefy, além de garantir o sucesso, de implementar, de dar suporte de produto, a gente ajuda vocês a trabalhar essa parte cultural do cliente, né? Como que eu posso ajudar o Jefferson a vender essa ideia para um setor que ainda não usa? Ou, às vezes, o diretor dele reclama do preço. Mas, gente, você está transformando a vida do Jefferson, você não pode tirar isso dele. Então, isso a gente entrega valor e comprova com dados de uso, com um cenário comparativo de como era antes e como era depois, como está sendo agora, né? Depois, ou até mesmo o desempenho das atividades. Antes, meu lead time era X, agora é Y. E os dados nos ajudam a comprovar isso para quem quer que seja. Perfeito, Flá, isso mesmo. Eu sei que o Luiz tem uma pergunta e a Ruth também. Eu vou primeiro pedir, já que a Flá estava falando, a Ruth tem uma pergunta que eu acho que a Flávia vai adorar responder. Então, ela gostaria de saber se é pré-requisito ter os processos mapeados para implementar a Pipefy. Olha, não é um pré-requisito obrigatório, mas o que vai acontecer? Se você chega e opta por seguir com o Pipefy, se você não tiver isso minimamente esboçado, seja através de um fluxograma, de uma planilha, você tem que entender qual é o faseamento do seu processo. Porque aqui no Pipefy, infelizmente, a gente não vai te prestar essa consultoria de eu deveria começar por aqui, perguntar tal coisa para o cliente, designar tal atividade para o meu funcionário. A gente precisa que você comunique o que você espera daquele processo. Então, assim, eu sempre sugiro para os meus clientes, tá com uma ideia de um processo novo, vamos dar um passo atrás antes de começar a desenhar isso do Pipefy. Desenhe o fluxograma ou preencha essa planilha para você entender o que você espera desse momento, do seu funcionário, do seu cliente. Quando isso estiver minimamente desenhado, a gente te ajuda a traduzir para dentro da nossa plataforma. Então, é muito importante que exista uma maturidade processual. Você tem que entender o que você deseja medir, o que você deseja delegar. Beleza? Perfeito. Lu, fique à vontade aí para perguntar. Sei que você tem perguntas. Jefferson, prazer. Entrei um pouquinho atrasado, peço até desculpa, eu tive problema no link aqui, até estava falando com a Ju, mas eu sou do time de marketing aqui, trabalho junto com a Ju, principalmente nessa parte de criação dos cases que a Flávia falou, que a gente tem alguns no nosso site e tudo mais. Gostei muito do teu, parabéns. Quando um case é de sucesso, ele é muito mais mérito do cliente, do champion, que conseguiu implementar e engajar a galera, foi igual o pessoal perguntou. Eu tenho uma dúvida, que eu até perguntei para a Jo, ela falou que você disse que antes o processo era manual, né? E aí eu queria entender, em que momento que você, né, você falou que você percebeu que precisava de uma ferramenta. Mas assim, primeiro, qual o gatilho que você teve para perceber isso, né? Que eu acho que não é algo fácil também. E segundo, o que você considerou que essa ferramenta precisaria ter? O que era essencial para você nesse momento de tomada de decisão? Não sei se você comparou com outras, mas assim, o que foi essencial que você viu que o Pipefy tinha para te entregar? Olha, acho que, primeiro de tudo, obrigado, né, pela pergunta. Quando a gente trouxe o Pipefy para dentro da Vind, isso foi lá no início de 2019, eu ainda não estava na companhia, né? Eu entrei ali no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia. Mas a tomada de decisão, né, para a contratação foi justamente ter uma ferramenta que facilitasse a gente conseguir ter mais controle sobre as demandas que nós estávamos interagindo, né? E o Pipefy, ele trouxe justamente isso, a gente precisava de uma ferramenta única em que a gente conseguisse fazer toda a nossa gestão nela, diferentemente de quando a gente utilizava uma planilha e a gente até mesmo utilizava o próprio Trello,
a gente não conseguia ter relatórios ali, a gente não conseguia ter visualizações, e foi um processo muito devagar para conseguir entender tudo que a ferramenta ela conseguia nos proporcionar. No início, o que a gente precisava a gente precisa ter apenas uma ferramenta que consiga nos ajudar com o alto volume de demanda que a gente vai ter para receber nos próximos meses, né, pela projeção da companhia. E utilizar e ter que trabalhar com duas ferramentas ali, a planilha e o próprio Trello, é totalmente desumano, né? Então, acredito que essa foi a base, né, de chegar e falar, não, a gente precisa dessa ferramenta. A gente começou testando ela ali numa versão gratuita, né? E entendemos que nós poderíamos sim evoluir, tá? Para uma integração um pouco mais robusta, um pouco mais customizada com vocês. Se eu conseguir te responder aqui. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, Jefferson. Temos mais uma pergunta aqui, Jefferson, do Daniel Lages. Ela está, acho que, dividida em duas aqui. Então, no seu caso, você já possuía uma plataforma de CRM, certo? De qualquer forma, o Pipefy oferece uma? Se quiser responder a primeira parte. Sim, a gente trabalhava com uma outra ferramenta de CRM, mas nós entendemos que ela não era boa o suficiente para atender o nível de demanda que nós tínhamos internamente, né? E o tipo de informações que nós precisávamos colher com relação a vendas, enfim, com relação aos nossos clientes. Então, nós tínhamos, sim, uma outra ferramenta, e aí o que foi bem bacana é que, como a gente já estava trazendo outra ferramenta para dentro de casa, então, vamos aproveitar também, já vamos fazer a integração do Pipefy, assim a gente não desperdiça, né, tempo e hora ali em fazer uma implementação numa ferramenta que logo, logo ela vai sair. E aí acho que a Flavinha pode complementar um pouquinho mais aí com relação ao CRM, né, se ela serve ou não. Isso, como que funciona? O Pipefy, ele pode ser usado como um CRM, ok? Você pode monitorar a jornada do teu cliente desde quando ele é um lead no pré-venda, de fato ocorreu a venda, depois todo o tratamento que ele vai ter no pós-venda, principalmente o onboard, né, que é uma das frentes que o Jefferson controla aqui dentro. Mas, assim, nós não vamos mentir e eu não vou enganar ninguém. Em termos de contabilidade, existem alguns CRMs que já processam essas contas automaticamente, campos calculáveis, mas é algo que a gente tem trabalhado bastante em cima do nosso produto. Então, um exemplo super relevante. Não tem como comparar o Salesforce com o Pipefy, porque o Salesforce é algo extremamente robusto, onde a gente vai ter 80% a mais de afunilamento, né, em termos de métricas, dashboards, de números. Aqui dentro do Pipefy, o workflow, o percurso que essa persona percorre, desde o pré-venda até o pós-venda, é super possível, é super customizável, né? É o que eu costumo dizer, o Pipefy é uma folha em branco. Contanto que você tenha faseamento e atividades bem definidas, a gente consegue monitorar e também a gente tem a grande possibilidade das integrações customizadas. Então, por exemplo, se eu quiser integrar o Pipefy com o Salesforce, isso é possível. Na medida que eu desempenho certas atividades numa outra plataforma, simultaneamente as coisas podem caminhar por aqui também. Perfeito, gente. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, deixa eu ver. Aqui é só o Daniel agradecendo. Daniel, por ter perguntado. Eu tenho uma pergunta, curiosidade minha, na verdade, Jefferson. Além dos números, né, que você trouxe para a gente, eu queria saber qual que foi o impacto dentro da tua equipe. Então, o processo lá todo manual, enfim, quais impactos, assim, que você conseguiu enxergar no dia a dia? Porque uma coisa a gente tem falado muito, né, no mundo tech e principalmente na Pipefy, é de empoderar essas pessoas para que elas consigam fazer processos que podem parecer simples, mas que demandam tempo e uma energia imensa, sem precisar de complexos processos de TI, enfim. Então, a partir do momento que a tua equipe conseguiu automatizar esses processos, quais são os feedbacks que você ouve delas, assim, da tua equipe, né, da empresa, enfim, muito além dos números, de maneira um pouco com mais exemplos? Que frutos você escolhem hoje com relação a isso? Olha, eu acredito que um dos
dos feedbacks aqui que a galera mais traz, primeiro é a visualização do processo como um todo, né? Ter essa visibilidade do que está acontecendo, isso é muito importante para quem está na operação. O segundo é justamente a facilidade em interação de tratar as demandas que surgem ao longo do dia, tá? Acho que esses são os dois principais pontos aí que a galera traz bastante, que é justamente a facilidade de conseguir acompanhar os clientes, né? E também ali, quando a gente passa a automatizar muito o processo, a gente passa a ganhar mais tempo para olhar para outras coisas, né? E a gente está falando de 8 horas de trabalho dia, né? Quando você vai ver, pô, às vezes, hoje a gente vive num momento em que é reunião atrás de reuniões, né? Então, quando você tem essa agenda apertada e quando você tem um volume alto de clientes, quanto mais automatização do seu processo você conseguir, mais tempo você tem para olhar realmente os problemas que estão acontecendo dentro da área. E a galera, ela tem justamente essa facilidade de conseguir focar ali e destinar atenção ao que realmente está gerando mais atrito na nossa operação. Porque todo o processo, ele já acontece de forma automatizada. E aí, só para tentar trazer um pouquinho mais aí, né, de conteúdo aí para vocês, hoje dentro do onboard a gente tem uma régua de comunicação em que o cliente recebe através de e-mail todas as informações com relação à usabilidade da plataforma, né? A gente começou com essa régua de comunicação com 10 dias, depois a gente alterou essa régua de comunicação para 7 dias, e hoje a gente tem essa régua de comunicação com apenas 3 dias. E isso tem surtido muito efeito, porque o cliente ele recebe a informação lá, ele já recebe todos os conteúdos, ele mesmo acessa, ele mesmo começa os passos iniciais da ferramenta e, consequentemente, quando eu vou fazer uma abordagem com ele, eu já tenho basicamente meio caminho andado. Então, é justamente essa facilidade, né, que a automatização desse processo trouxe, né, para a gente conseguir pegar ali o cliente um pouquinho mais já engajado com relação à nossa solução. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui do Daniel. Eu acho que a Flá pode ajudar a responder essa, porque ele está perguntando se a gente poderia falar um pouco mais sobre como a Pipefy pode ajudar na parte cultural de venda interna da ferramenta. Então, eu acho que essa parte de repente, modelar o processo também não é fácil, né? Às vezes a pessoa está super acostumada lá e mexer no Excel, aí você vem com essa ferramenta, tem toda essa parte de se acostumar com a ferramenta. Então, acho que você pode, a Flá pode contar um pouquinho como que é do nosso lado e o Jefferson, de repente, contar a experiência que ele teve com a gente. Legal, vamos lá. Pessoal, além do nosso período de implementação, né, onde ocorrem diversos treinamentos, o programa de certificação do usuário, até a própria construção de protótipos, né, a modelagem assistida, onde a gente constrói a 4, 6, 8 mãos o protótipo e valida em cima disso, isso já passa no ensinamento. Acho que a parte cultural, o mais bacana é quando, depois de 90 dias da implementação, a gente começa a trazer dados reais. A gente reúne a equipe, todo mundo numa sala e mostra quais foram os principais ganhos, qual foi o impacto da implementação disso. E não só isso, a gente chama de Pipefy Day, quando a gente, obviamente, no ano passado não deu por conta da pandemia, mas a gente marca um dia inteiro, vai até a empresa, a gente faz workshop, a gente demonstra exemplo de outros clientes, a gente mostra o Pipefy para quem ainda não conhece, mas o mais importante, até no nível de tomadores de decisão, gestores de projetos e processos, a gente troca uma ideia e mostra o valor da ferramenta. Qual que é a tua dor? Ah, minha dor é X. Como que se faz hoje? Ah, eu faço assim. Então, posso só te mostrar como que vai ser a tua vida a partir de agora? Então, quando um time está com uma adesão baixa, do nosso lado, qual que é o ponto mais importante? O porquê que você não está usando. Você não está usando porque você prefere ter o método anterior, você não está usando porque você está com dificuldade no produto. Por que não? E daí a gente trabalha em cima disso. Mas aqui a gente tem diversos eventos, inclusive a própria comunidade é um grande pilar de suporte. Então, assim, os clientes super engajados geralmente estão movimentando a comunidade. Então, o nosso cenário ideal é que todo mundo se torne esse tipo de cliente. Entrem nas palestras,
participem dos eventos e até mesmo novidades. Vou assistir um videozinho ali de 3 minutos para entender o que mudou, o que melhorou. Então, os gerentes de conta têm esse grande papel de trabalhar com a cultura de quem ainda não está tão comprado em utilizar uma plataforma, beleza? Isso mesmo. Deixa eu ver se temos mais perguntas. Mais uma vez o Daniel agradecendo. Obrigada, Daniel. Temos mais alguma, pessoal? Pode usar o Q&A session. Se o Jefferson quiser complementar o que a Flávia falou, também fique livre para falar. Qual que era a pergunta do Daniel mesmo? Era sobre essa mudança de cultura que precisa acontecer para que, né, as equipes comecem a usar a plataforma, enfim. Eu acho que a Flávia, ela trouxe muito bem, acho que não tem muito o que complementar. Acho que o que eu posso contribuir hoje, eu tenho alguns dashes que eu utilizo, mas mais para um nível, né, gerencial, e hoje para mim é muito simples atualizar isso, porque eu extraio esse relatório direto do Pipefy. Então imagina, antigamente eu não tinha nenhum relatório. Eu tive uma dificuldade para criar primeiro algumas regrinhas dentro dessa planilha para montar o Dash. Depois disso, hoje, a minha atualização do Dash ela ocorre todos os dias em 3 minutos. É só um Ctrl+C, Ctrl+V, porque toda a informação que está lá, das fases, o tempo que esse cliente entrou, da jornada desse cliente, o tempo que ele está em cada uma das etapas, tudo isso eu consigo jogar ali, simplesmente fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, dentro da planilha, que ele já atualiza o meu Dash. Então, isso trouxe muita facilidade, eu não preciso ficar fazendo controles manuais em diversas planilhas para tentar trazer os resultados. O próprio Pipefy me ajuda muito com isso. Só para complementar bem rapidamente. Aqui no Pipefy, a gente desenha o nosso produto de um modo que a gente empodere o usuário. Então, nada é muito complexo. A gente não quer que vocês tenham uma dependência do nosso time para mudar qualquer campo. Então, quando a gente educa o nosso usuário, quando a gente fornece os materiais necessários para ele ter essa autonomia, tudo flui muito bem. E eu brinco que o grande divisor de águas é quando o pessoal extingue o método anterior e está, de fato, mergulhado no Pipefy. É um grande marco, porque, assim, mudanças são gradativas, principalmente em empresas mais engessadas, que fizeram a vida inteira do mesmo modo. Então, não dá para querer acelerar esse processo e pressionar a galera, cada um tem o seu timing. Mas, além do nosso chat de suporte, comunidade, certificação, se precisar de um auxílio cultural, de, olha, não vou falar de Pipefy com você, eu vou só te falar qual a importância de medir e monitorar o teu processo. Teremos essa conversa. Mas é super importante, porque pagar uma plataforma para ninguém usar não faz sentido. E, inclusive, a gente tem a lista dedo duro aqui. A gente sabe quem entra e quem não entra, e às vezes a gente tem que consultar a blacklist. Isso mesmo, Flá. E a Valkyria até mandou um comentário aqui, que eu acho que faz bastante sentido com o que você falou. Ela escreveu: percebo maior resistência das pessoas quando elas comparam o Pipefy com ferramentas de gestão de tarefas. Elas estão acostumadas com funções bem dinâmicas, para deixar o Pipefy no parecido, e isso acaba consumindo automações. Alguma dica para as pessoas aceitarem sem tanta comparação? Ou vocês acreditam que, uma vez os processos estruturados, as pessoas vão ter menos foco em um local apenas para gerir tarefas, que nesse cenário estaria dentro de processos em si? Então, assim, resumidamente, temos algumas dicas para que as pessoas parem de comparar, de repente, Pipefy com outras plataformas que são muito mais realmente de gestão de tarefas, de to-do lists, enfim. E se a gente acredita que, uma vez que os processos são estruturados, elas vão sim ter menos foco nessa plataforma, que de repente eles estão gerindo tarefas e vão começar a usar mais Pipefy. Acho que foi isso, Valkyria. É isso, né? Qualquer coisa você dá um grito aí. Eu acho que, assim, quando a gente tem uma maturidade processual, as tarefas se tornam muito evidentes. A gente sabe quem tem que fazer o quê, quando, que horas, qual é o prazo. E dentro do Pipefy, quando você tem uma organização
a ponto de entender quem é o responsável por cada tarefa, quando eu entro no Pipefy, tem a minha fotinho e a Flávia tem acesso a todas as tarefas que ela tem que realizar dentro dos processos. Então, obviamente, tem gente que prefere ter um to-do list virtual. Eu não abdico do caderninho, eu adoro rabiscar com caneta colorida. Mas, para você ter um painel para acompanhar o seu desempenho, não basta você ter uma lista de tarefas, você tem que ter um processo bem estruturado para saber aonde eu estou olhando, quais são os meus gargalos, aonde que meu time tem que melhorar. Então, a gestão de tarefa, ela está meio que intrínseca a toda a outra gestão. E dentro do Pipefy, inclusive, a gente tem funcionários nossos que fazem to-do list deles. Numa organização separada, num fluxo separado, você consegue ter isso num ambiente só, por mais que o foco do Pipefy não seja a gestão de tarefas e projetos, você consegue monitorar o cumprimento do teu workflow, né? Porque, querendo ou não, a gente gerencia workflows e não apenas processos. Exatamente, perfeito. Se tiverem mais perguntas, gente, ainda temos alguns minutinhos. Se eu puder só complementar claro, o que a Lu, Flá fica à falou, vontade. acho que aí uma forma também, digamos assim, né, é que o Pipefy, eles são vários, se for comparar com uma ferramenta de tarefas, um Trello da vida, tem vários boards dentro do Pipefy. Então, às vezes, você precisa, ao invés de você ter que entrar em um por um, uma coisa que eu também costumo usar aqui, dica de usuário, não dica de gerente de conta, que a Flá usa, é muito melhor do que eu nisso, né? Mas, digamos que tem 5 fluxos paralelos aqui, eu sou do time de marketing, então tem um fluxo que é com o time de design, um fluxo que é com o time de conteúdo, um fluxo que é com o time de inbound. Enfim, tem 5 fluxos que eu participo em algum momento. Eu posso filtrar pelos cards, todos que estão comigo, eu sou o responsável. Então, eu posso estar como responsável em vários cards, em boards diferentes, no caso, pipes, que a gente chama, né? Em processos diferentes, mas eu posso ver eles, todos eles, em uma lista, e aí, a partir disso, eu vou abrindo um por um e vou fazendo o que eu tenho que fazer, né? Porque é essa noção de esteira. Quando você tem tarefa por tarefa, cada card é uma tarefa, você só tem o to-do, move para fazendo, move para terminado, né? Mas aí quando você tem essa noção de esteira, você consegue ver quais cards precisam que você tome uma ação dele, porque tem outras pessoas esperando. Então, por exemplo, num processo de design, eu peço algo para o meu time de design e o time de design pede para eu fazer a revisão daquilo. Só que se eu nunca entrar lá e nunca falar isso está ok ou não, eu preciso, ou não, está aprovado ou não está aprovado, preciso que você refaça, o time de design nunca vai conseguir terminar. E se eu preciso daquilo para amanhã, eu não posso chegar amanhã e pedir uma revisão. Então eu tenho que ver que quando eles me mencionarem lá, colocarem que eu sou responsável, eles estão dependendo de mim. Então é meio que isso. Quando você está numa esteira, se você não faz a tua parte, a esteira trava. É uma maneira diferente de você ver, e o que eu faço muito é filtrar por todos os cards que estão no meu nome, comigo como responsável. Perfeito. Temos mais uma pergunta do Augusto. Ele está perguntando, eles estão afirmando que eles estão iniciando com o Pipefy na gestão de demandas na esteira de melhorias em ferramentas e processos da TIM, basicamente o que o Lu estava explicando. Meu controle hoje é Excel e e-mail, tenho grandes expectativas no uso, mas sei que é um caminho para modelagem. Temos algum case que eu possa ter acesso? De pronto, eu não me lembro de nenhum case agora, Augusto, mas eu tenho certeza que o Lu e mesmo a Flá podem me ajudar a resgatar alguns cases que a gente já teve até aqui na comunidade, e eu posso enviar para você por e-mail com toda certeza. Se você quiser, inclusive, entrar na comunidade, fazer o login lá e procurar nos eventos e office hours, a gente tem bastante coisa lá, também tem uma outra categoria de eventos que são só eventos em português, tá? E aí eu tenho certeza que algo você vai encontrar lá, mas com certeza a gente entra em contato por e-mail para mandar esse case. Já mandou o e-mail aqui, beleza, já vou copiar e assim que a gente tiver eu já te respondo. A última pergunta, a gente tem mais 5 minutinhos, acho que ainda dá tempo. O Tito Magalhães, ele inclusive vai estar semana que vem com a gente num outro evento da comunidade, onde ele vai falar sobre usar o Pipefy para CRM, como ferramenta CRM. O Tito é CEO da TI Saúde, né? E ele vai contar um pouco do case dele para a gente semana que vem, então não percam. Já mandei, inclusive, o link, vou mandar novamente.
Ele está perguntando, Jefferson, se vocês usam algum canal de comunicação interna, um chat integrado ao Pipefy. Então, como Slack, ou enfim, se vocês têm algum canal de comunicação interna. Não, nós não usamos integrado com o Pipefy, mas eu sei que hoje é possível, tá? A gente até chegou a testar algumas comunicações internas do tipo, quando um card ele for atribuído a um colaborador X, foi disparado uma notificação lá no Slack dele, sinalizando que ele tem uma demanda a ser tratada. Mas hoje a gente não trabalha dessa forma, tá? Junto com o Pipefy. Perfeito. Gente, estamos finalizando o nosso evento. Gostaria de relembrar que a conversa não precisa terminar aqui. Está todo mundo lá na comunidade Pipefy, então se vocês tiverem ainda qualquer dúvida, podem usar a comunidade para perguntar, ou mesmo perguntar sobre a nossa plataforma, não sei como criar uma automação, não sei como criar um card, coisas básicas e, enfim, o que vocês precisarem saber, a gente está lá para responder vocês, e vocês conseguem interagir com outros clientes Pipefy também, então o Jefferson, o Tito, está todo mundo lá. Tá? Então, usem a comunidade para isso. Quero agradecer mais uma vez a Flávia, que foi incrível hoje, super brilhou aqui, respondeu nossas perguntas. Muito obrigada, Flá. Jefferson, sem palavras para agradecer por você disponibilizar seu tempo para a gente e contar um pouco mais sobre o seu caso. O Lu, que também está participando, vai aparecer mais nos nossos meetups, vai ajudar a contar essas histórias de sucesso dos nossos clientes e dar mais visão para isso. E a todo mundo que ficou até o final, estamos quase terminando, estamos quase sextando. E quero agradecer a todo mundo. Se vocês quiserem se despedir, fiquem à vontade também. Jefferson, mais uma vez, obrigada pela tua participação, Ju, pela organização, Luiz, por todos os complementos, né? Ele que é o nosso autor dos nossos casos de sucesso, confiram lá nossa página, tem muita coisa legal para se inspirar, para replicar. Quem precisar de ajuda, dá um grito na comunidade, que daí a gente ou ajuda a gente mesmo, ou delega para alguém, e que todo mundo se inspire com o caso da Vindi, eles fazem um excelente trabalho. E é isso. Muitíssimo obrigada. E eu já gostaria de deixar aí o link para o Jefferson, agradecer também para a gente poder publicar o case, Jefferson. Vou entrar em contato contigo para mostrar esse trabalho para mais gente. Ótimo, ótimo. Estou ansioso por isso, né? Acredito que isso deva, sim, ser divulgado aí mais e mais vezes. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, batendo um papo com vocês, né? E para mais pessoas. Normalmente a gente às vezes puxa uma conversa ou outra ali, fica muito entre nós, né? Trocar ali algumas figurinhas, alguma experiência. Mas é bacana ter esse espaço aqui para compartilhar um pouco mais da nossa jornada, o que a gente fez, né? Quem sabe aí até mesmo depois rolar um outro evento aí falando de ações futuras, não sei, quem sabe. Mas tem muito muita obrigado mais uma oportunidade. vez. Muito obrigado mais uma vez pela sua organização incrível de vocês, tá? Maravilha, nós que agradecemos. Obrigada, Tito, até semana que vem. E vejo vocês no próximo Meetup. E, enfim, só para deixar avisado que esse Meetup de hoje vai ser enviado no e-mail de todo mundo, então se vocês quiserem reassistir, enfim, ou compartilhar com os amigos, também vai estar lá na comunidade. Beleza? Obrigada, pessoal, um bom fim de semana para todo mundo e nos vemos no próximo Meetup no mês que vem. Tchau, tchau.